Beleza. Olha, pelo que a gente chegou à conclusão, nós os antigos frequentadores da fraternidade, o Fraternidade era um centro espírita que foi programado mesmo para ser fundado com pessoas simples, humildes, né? Trabalhadores assim de indústria, né? Então veio três famílias do interior, mas no mesmo tempo, parece que foi coincidência. Em 1938 veio a família do seu Alberto, né? A família da Dona Rosa, a mãe do Tedesco, né? E a minha família, que é a minha mãe e nós, os irmãos. Temos que lembrar também um casal, o seu Antônio Viveiros e a Dona Mercedes, que ela era uma boa médium também. E na época eles começaram a se conheceram, porque todas essas três famílias veio morar na rua Cesário Mota, numas casas de Piranquinha, vizinho um dos outros. Coisa que a gente fala que é coincidência, mas aí isso não foi uma coincidência, parece que já foi programado, né? Como o seu Alberto tinha aquela mediunidade inconsciente, né? Audiente, muito clara, né? E ele já havia fundado um centro espírita em São José dos Campos. Como ele veio para cá, ele tinha que trabalhar aquela mediunidade, né? Então ele foi juntando um grupo, né? Se conheceram, a Dona Mercedes, os meus parentes não se achegaram logo no começo, a Dona Rosa, a Dona Mercedes, e começaram a fazer reuniões na casa da Dona Rosa, em 38. Em 39 surgiu a guerra, né? Então, era difícil fazer reuniões assim, que a polícia não deixava. Daí aconteceu o seguinte: o seu Alberto recebeu uma intuição do João Conto da Costa, que eles não podiam se reunir mais, porque a polícia viria ali onde estavam se reunindo. De fato, eles ficaram conversando fora, assim, num domingo à tarde, que eles iam se reunir. De fato, a polícia passou por ali também, né? Então foi aí que eles resolveram fundar a Fraternidade. Agora temos que fundar o Centro Espírita e fazer as reuniões assim de acordo, assim, já com documentos, tudo certo, né? Mas a minha família entrou nessa, nós também viemos em 38, mas não entramos logo de início. O que aconteceu? Houve um chamamento. A mãe do Márcio, não, a avó do Márcio, né, ficou com uma obsessão terrível mesmo, né? Foi difícil o Aquiles trabalhar, não podia nem trabalhar. Então, ela ficou muito mal e daí o Aquiles conheceu o seu Alberto começou a tratar da Ernestina, aonde eles se juntaram também ao grupo, ainda era o grupo, né? Quando ele se juntou ao grupo, por isso que eles são fundadores também. Depois de eles se juntarem ao grupo, depois de uns 10 meses de tratamento, a Ernestina ficou boa, né? Com aquela mediunidade que o senhor Alberto tinha, né? Esses tratamentos para ele era fácil, ele era um médium assim, especialista no tratamento de desobsessão, né? Ele tratou dela, daí eles fundaram o centro em 41. Aí a minha família já participou também, por intermédio do Aquiles e Ernestina, família da Dona Rosa e a família do seu Alberto. E a Dona Mercedes e o seu Antônio Viveiro, os nordestinos, não participaram porque eles mudaram para o Ipiranga. Você entende? Então eles só participaram das reuniões preliminares. Aí foi fundado. O Centro Espírita iria ser fundado onde? Teria que ter uma sede, né, um endereço.
Então a Dona Rosa ofereceu uma sala da casa dela. Na época, era muita coragem, eu admiro profundamente a Dona Rosa e o seu Francisco, de cederem a própria casa para se fundar um centro espírita, você entende? Foi ali na Rua Estrela, ali, né, que o Fraternidade começou a funcionar, né, como um centro espírita fundado mesmo, que depois teve diversos endereços, né, outros endereços, a frequência começou a ficar maior, nós passamos no endereço assim, paralelo ao Dom Pedro I, mas era um barracão grande, cedido depois que saiu da Dona Rosa ali, né? Ela precisou da casa direito lá, foi nesse salão grande, que era um senhor que trabalhava em olaria, sempre foi gente muito simples, né? Os fundadores do Fraternidade. Então ele serviu esse pavilhão, mas não foi por muito tempo. Foi ali que eu comecei a frequentar, entende? Foi ali que comecei a frequentar. Também não fui de livre espontânea vontade, não. Eu fui assim, chamado por... Estava namorando o espírito, né? Me pegou, assim, me derrubou no chão, aqui na Rua Belém, onde eu morava, né? Então foi uma gritaria, né? A Catarina começou a gritar, pai, mãe. E a mãe dela era uma católica fervorosa, com uma fé muito grande, né? Mas vale Deus, a Virgem Mãe Maria Santíssima, começaram a me benzer lá. Eu fiquei bom, eu levantei e fui para casa. Aí, no outro dia, o Aquiles me levou na casa do seu Alberto. Ele já estava morando lá na rua, atravessa da Coronel, né? Me levou lá, conversamos um pouco, o senhor Alberto me deu um pouco de água fluida para me tomar e disse que para mim era frequência. Porque antes, porém, o meu irmão já dizia para mim, você precisa frequentar porque você está muito perturbado, né? Eu dizia, você está ficando louco, não é nada. Pensava, não dizia para ele, né? Porque era mais velho, eu respeitava ele, né? Mas precisou ter esse chamamento, né? Esse tombo, essa coisa, foi um chamamento. Aí eu fui lá no São Alberto, comecei a frequentar, nunca mais deixei de frequentar, você entende? Só estava faltando aquele empurrão para mim, porque aquilo para mim parecia que eu já conhecia tudo, já sabia, você entende? Eu já me integrei totalmente. Aí eu me tornei como se fosse um companheiro do seu bisavô, né, seu Alberto. Então se ele tinha um chamado para ele assim, que tinha uma pessoa fazendo doente, que estava mal, estava perturbado, ele falava assim, bom, você vai lá na casa do Jurandir, que eu morava ainda na Cesário Mota, fala para ele se ele vai junto comigo, eu vou. Então eu fui muitas vezes junto com o Sr. Alberto, assim, nessas visitas que se faziam para as pessoas muito perturbadas, né? Porque a mediunidade dele era a mediunidade de cura, né? E no instantinho as pessoas ficavam boas. No Centro Espírita Fraternidade não tinha passe individual, era um passe coletivo. E no final se bebia um pouco d'água, né? Distribuía um pouco d'água. E por quê? Devido à mediunidade dele, então ele podia fazer isso, esse passe coletivo, né? E os guias do São Alberto eram quase todos pretos velhos, né? E o João Combo da Costa, muito famoso, todo mundo se socorria dele, né? Qualquer coisa que acontece, é João e tal, ele partiu para a encarnação, né? Agora o dirigente espiritual mesmo no Fraternidade era o Antônio Cambinda, era um preto também, mas o Sr. Alberto disse que o peito dele era daqueles negão mesmo, forte, né?
E quem acompanhava o seu Alberto, mesmo que era o guia espiritual, assim, para estar junto com ele diariamente, para ele ter esse, porque o guia, que nem um médium, que nem o seu Alberto, que trabalhava no campo de desobsessão, logicamente ele era perseguido por esses espíritos aqueles espíritos não gostavam dele, porque ele estava tirando o campo deles, né? Que é o Ricardo Ferreira Leite. E esse Ricardo acompanhava o seu Alberto. Qualquer coisa que acontecesse, no lugar que fosse, o Ricardo falava no vídeo: olha, vai lá que está acontecendo isso assim, assim. Falava para você: abre a porta aí que o Jurandir vem vindo. Você entende? Ele sabia, né, das coisas, né? Era muito interessante a mediunidade dele, né? Ele também era desses médiuns que achava que tinha que estudar. Sabe que ele me emprestou o livro dos Espíritos, eu não gostava de ler. Catarina sempre gostou, você pode ver que ela está lendo. Não gostava, porque nunca tinha lido, me deu o livro dos Espíritos. E eu precisava ler, né? Porque ele, com a mediunidade que ele tinha, se eu dissesse para ele que eu tinha lido, os Espíritos já sabiam, depois ele não leu nada, né? Eu li o livro, mas não entendi absolutamente nada, mas eu li, porque sabia, né, que ele dizia para você, até o que você pensou antes de ontem, ele falava para você, você entende? Então ele tinha essa mediunidade formidável, mas ele achava que precisava ler, né? Que o Espiritismo, antes e acima de tudo, é estudo, né? Porque a frequência e tal, tudo bem, mas precisa estudar, senão você não pode dizer que é um espírito, você não está entendendo o Espiritismo. Ele dizia que o Espiritismo tinha que entrar em nós. Quando o Espiritismo entrar, sim. Agora, só frequentar, a pessoa não adquire quase nada, né? E assim por diante. Foi um início bastante difícil, no comprar o terreno da sede, né? Todo mundo, gente pobre, para tirar R$2.000 por mês de mensalidade era difícil, né? E assim por diante, a fraternidade foi tocando para frente. Saímos daquele salão, fomos no fim da Senador Flá, que tinha um salãozinho ali. A fraternidade ficou 1 ano ali. Daí passamos para 11 de junho, num barracão de Brasilite, no quintal de um diretor, Roberto Gugoni. Essa família também participou bem no início também. A família Gugoni, tanto prova que o Gugoni está lá o nome dele como fundador também, né? E nesse barracão aí nós ficamos par de anos, porque dali é que nós compramos o terreno e já mudamos para a sede própria. E esse diretor manteve nós ali nesse barracão, muitos anos no quintal da casa dele, Roberto Gugoni. Aliás, tinha um irmão médium de efeitos físicos que também não frequentou fraternidade, porque se ele fosse por fraternidade ele tinha disciplina, né? Porque com o seu Alberto tinha disciplina, com os guias. Então, quando nós estivemos na 11 de junho, uma boa temporada naquele barracão de Brasilite, que o Roberto Gugoni nos cedeu. A família dele também era uma família espírita também. Tinha um irmão assim que tinha uma mediunidade muito, e sensibilidade muito médium de transporte. Transportava materiais, né, de um lugar a outro assim, né. Não vou comentar os casos do Cesário, irmão do Roberto Gugoni. São diversos casos assim, né, até muito interessante. E dali nós compramos o terreno, ali
na Rua São Salvador, hoje Maria Amélia, né? E foi uma luta muito grande para fazer a sede, né? E teve famílias que vieram mais de São José dos Campos, vieram mais família porque conheciam o seu Alberto. O seu Alberto já tinha tratado eles de obsessão. Então, o seu Alberto era uma espécie de muleta dessas famílias. Eles vieram tudo aqui para Santo André também, onde esse Benedito Clarasó ajudou muito na construção também, muitas doações ele fez. Muito simples, muito humilde, mas era uma beleza de pessoa, né? Ele e a esposa. A esposa dele cuidou muito da mãe do Márcio quando ela estava perturbada na cama, assim, ajudou muito ela também. Aí, quando nós estamos aí, já na rua Maria Amélia, ali é Maria Amélia, né? E aí a Glória começou a frequentar o Fraternidade, porque ela frequentava um grupo à parte, né? Acho que por necessidade de trabalho durante o dia, e o Fraternidade só tinha à noite. Entende? Então teve uma sequência, inclusive a minha filha frequentava naquele tempo na aula de evangelização, junto com a Dona Rosa. Depois, quando a Glória começou a frequentar, a minha filha se afastou, não sei por que razão, né? Eu acho que muita gente junto, por a sede pequena, era bem menor ainda, né? Como ela ia daqui da Belém lá em cima, e a Glória já morava ali perto, né? Então ficou a Glória e a Dona Rosa. E a Dona Rosa sempre gostou nas festas lá de crianças declamar. E aí ela e o Romildo e mais umas duas lá formou um grupinho para cantar. Não é isso, você entende? E daí o Eurides começou a frequentar a Vera, e ele falou, vamos dar uma ajuda. E o Romildo cantava junto com a Dona Rosa. Vamos formar um conjunto. Aí foi formado um conjunto. Com o Eurides, o Romildo, a Vera, mulher de Eurides, a Glória e o marido, né, também, e eu e a Vera. E ficamos 15 anos cantando, né? Nós cantávamos na Federação Espírita de São Paulo, em muitos lugares, muitos centros espíritas convidavam, a gente saía de domingo de manhã, domingo à noite, e ensaiava na casa da Vani e na casa da Glória. Né? A gente ensaiava numa das duas casas, sempre tinha um ensaio. Foi um grupo assim, muito fraterno, muito amigo. E se desfez assim, sem desentendimento nenhum, sem entender. Foi duas pessoas resolveram achar que ele tinha que terminar. Então terminou assim, teve mais, assim, sem desentendimento nenhum. É isso. Conta algum caso? Algum caso? Aí só dá uma parte. Mas tem casos interessantes também, né? Então nós... É porque a minha mente também já não coordena tudo como coordenava antigamente, você entende? O computador está saindo fumaça já. Então, o que você falou de... Como que o senhor chegou no centro lá? Então, eu cheguei no centro, como já disse, aí eu estava, o meu irmão já frequentava, a esposa dele já estava bem, mas eu de noite, né, eu tinha espíritos que me pegavam pelas duas munhecas, pelos aqui e aqui, e eu lutava para sair, né? E queria gritar, minha mãe no outro quarto, minha mãe já estava viúva, né? Queria gritar e não saía. De repente os espíritos soltavam de uma vez, libera, você entende? Correram, o que foi?
Como eu já era mocinho, você dava até vergonha, né? Falei, não foi nada, não foi nada. Não levava para frente, né? Falei, não foi nada, não foi nada. Então a minha mãe contava, pô, aqui ele falou, você está perturbado, você precisa frequentar o centro espírita. Então eu falo, quando disse, eu pensava assim, eu frequentava o centro espírita, estava época que vai de baile, namorando, ali na frente do Carlos Gomes, que nem diria assim, a Genese, né, a Alberta falava, você quer um passe? Vai lá no Carlos Gomes. O Alberto dizia isso para a Genese, né? Então, eu não atendia, né, não ia. Foi preciso um dia eu estar já quase me despedindo, namorando da Catarina aqui na Belém, não tinha luz naquela rua, não tinha nada ali. Eu me senti mal, assim, sumi, o espírito me derrubou no chão, onde a Catarina começou, assustou, né? Ela católica fervorosa, filha de Maria também, né? Pai, mãe, tudo. Aí apareceu a dona Francisca com o seu Manuel de Cirolo. Disse, sabe aquela de amarrar no joelho? Sim, né? E a dona Francisca já, mas pode, Virgem Mãe Maria Santíssima, tal. Pegaram, levaram eu para dentro, me deram um chá e tal. Voltei, fiquei bom, a gente respirei fundo. Então ela era uma mulher católica de muita fé. Se a fé independe de religião. Ela era uma mulher analfabeta, ela tinha uma fé interessante, ela benzedeira, né? Fiquei bom, mas eu, no outro dia, aquele me levou lá a conversar com o senhor Alberto. O senhor Alberto deve dar aquela risadinha dele, né? Não é nada disso, aí dá um pouco d'água para ele, um pouco d'água, bebi. Aí eu falei, só frequentar o centro, se frequentar o centro não acontece mais nada disso. Comecei a frequentar, realmente nunca mais aconteceu nada daquilo lá, você entende? E me tornei amigo, assim, do senhor Alberto, que a sua tia Geracina dizia que eu era o filho que ele nunca teve. Você entende? Eu seria tio da Glória, né? Às vezes falam para a Glória, sou seu tio, né? Porque a Geracina sempre dizia que, né, a gente se dava muito bem, o Guilherme México estava lá, conversava muito com ele. Ele sempre gostou de ler, ele sempre aconselhava todo mundo a ler, né? Ele emprestava livros também e incentivava. E ele dava o exemplo, porque ele lia mesmo e confrontava certas coisas, ele gostava de polêmica também, se entende? Ele confrontava certas coisas, certas polêmicas, que eles têm até hoje, né? Você entende? Um acredita no corpo de Jesus de um jeito, outro de outro, tem essa polêmica aqui dentro do Espiritismo. Mas ele tinha as opiniões dele e tal, né? Ele também acreditava o corpo assim do diferente também. Ele dizia para mim que ele desconfiava até do João Batista. Porque a mãe do João Batista, o pai e a mãe já eram velhos, quando ela entrou em período de gestação, né? Ele diria para mim que ele também até do João Batista desconfiava de uma coisa. Mas ele era assim, muito estudioso, né? E incentivava a gente ao estudo. E quando ele saía para fazer passo, tratamento fora, ele convidava eu, né? Tinha um tal de Ditinho Pereira, que veio também de São José dos Campos, ele e a esposa. Eles moravam ali na Rua Estrela também. O senhor Alberto já morava lá na Elisa Flack, né? Contando uma história assim, né? E um dia a Idalina ficou muito ruim, alta hora da noite, né? E o senhor Alberto não estava muito bem. Acordou já o Ditinho contando as coisas para ele, e o Ricardo falou no ouvido dele, falou, olha, não precisa você ir lá. Você fala para ele que você vai fazer uma prece daqui mesmo, vai pedir para retirar o espírito e ela vai ficar boa. Tudo bem. E o Ditinho achou ruim, saiu.
xingando, né, sei lá o que era Cané, falando lá. E o senhor Alberto fez a concentração, foi lá, pediu para os espíritos se retirar, e aí Dalina ficou boa, né? E o Ditinho foi embora. Aí o Ricardo voltou, foi lá, fez o que tinha que fazer, voltou e falou para o senhor Alberto, falou, o rapaz saiu daí que nem um, tilintando que nem um fogo, falando, gritando, blasfemando aí e tal. O senhor Alberto falou para o Ricardo, pois eu vou lá, vou falar para ele. O Ricardo, não vai não precisa. Mas o senhor Alberto de vez em quando ele teimava com o Ricardo. Não, mas eu vou. Eu vou. No outro dia ele saiu da Elisa Fraca e veio até ali a Rua Estrela. E ali as portas eram na rua, na calçada. E a porta estava aberta. Ele chegava até a cozinha, né? Ele deu uma batidinha na porta assim. O Ditinho, a Dalina, estavam todos conversando lá na cozinha. Viu ele, ó, o senhor Alberto, o Ditinho veio de lá da cozinha para receber o senhor Alberto aqui, né? E o senhor Alberto falou para ele, ô Ditinho, você não precisava reclamar tanto, porque senão a Dalina não ficou boa, você foi xingar daquele jeito. Vai ver que a Dalina contou para você. Como que não podia contar, porque foi no outro dia, eu falei assim. E a Dalina contou para mim o que você veio pensando de lá da cozinha até aqui, isso. Você entende? Ele tinha a mediunidade dele, era assim, desse tipo, você entende? Era engraçado, né? Ele também teimava, fala em teimar, ele teimava com o Ricardo, né? Ele fumava. Não muito, mas fumava. E o Ricardo disse, você precisa largar disso aí. Ah, não, porque é a única coisa que eu tenho, a única distração que eu tenho. E teimava, né? Ele não largava de fumar. Chegou umas temporadas, ele pegou uma pneumonia, né? E parou uns dias sem fumar, com pneumonia, sem tratamento e tal. Depois ele foi pegar o cigarro para fumar. Vinha um mau cheiro no nariz dele de carniça, assim, que dava vômito e ele largava e não podia fumar. Até que ele largou de fumar. Daí o Ricardo falou, largou? Então era nós que punha esse cheiro no teu nariz. Largou na mala. São pitoresca, coisa até engraçada, né? Engraçado, você já sabe do sapo lá no poço, mano? Não? Você sabe? Você já contei, ela já sabe. É engraçado, você não sabe? Você sabe? É o Ricardo no meio também, né? O Ricardo chegou e foi lá na Elisa Fraca e falou, olha, o Alberto, você vai lá no centro que o vizinho lá colocou 3 sapos dentro do poço. Ele veio, ele tinha um pouco de idade, mas ele vinha lá bem. Chegou lá, pegou o balde, né? O balde tomba assim, tombou, entrou um sapo dentro e puxou. Corda, tirou um sapo. Até a cerca lá, ainda era cerca de arame farpado. E do lado, se não tinha casa, era umas guanchumas que tinha ali, aquelas plantinhas ali. Aí, mesma coisa, o segundo sapo também, demorou um pouco, pá, tirou. Quando foi no terceiro sapo, ele tombava o barco. Ele ia puxar, o sapo saía do balde. Ia puxar. O sapo saía do balde. Aí ele concentrou, veio o Ricardo, falou, o que você está querendo? Pô, me põe aquele sapo dentro do balde, lá para mim eu vou cansado. Ah, foi na primeira, com esse sapo. Isso é um pouco de efeitos físicos também, né? Porque também sempre nós temos um pouquinho mais ou menos de efeitos físicos, né? E ele tirou o sapo de lá. Até aquele dia eu estava chegando na fraternidade e ele falou, olha, se você quiser ver, tá aí, eles estão andando aí
pelo matinho aí, tinha acabado de chegar. Então tinha esses fatos na mediunidade do seu Alberto, né? Que levou para muita gente no centro também por causa do tratamento que ele fazia, que ficava. Hoje eu digo, os tratamentos tem, mas é como diz o outro, ele caçava com um cachorro e nós caçamos com um gato, né? O tratamento agora é mais difícil, é em grupo, em passe, água fluida, muito tempo e frequência, né? E no tempo dele, a pessoa às vezes ficava de um dia para o outro. Coisa a gente de não acreditar. Tinha um preto que era carroceiro, aí, muito conhecido na cidade, crente, aquela pessoa que tem uma bondade de pessoa, ele e a família. Ele e a família. Até tinha um filho também que tratavam ele de Baltazar. E esse preto ficou ruim. Foi para as clínicas, ficou duro que nem um pau, fizeram tudo contra o exame e não acharam nada nele, no preto, estava duro. O pessoal na clínica mandaram para casa, porque não acharam nada, o que nós vamos fazer? Mandou para casa. Daí falaram do Sr. Alberto para a preta, né, ela já recebia o Espírito Santo lá na igreja deles, né? Mediunidade, médio desenvolvido já, né? Aí ela foi lá conversar com o Sr. Alberto. Mas o Sr. Alberto, quando tinha uma pessoa conversando com ele, com um ouvido ele estava escutando, com o outro, ali a mulher estava falando com ele, ele já pediu para o João Pouco, vai ver lá o que está acontecendo. Então, aí a mulher conversou, contou para ele, e o João Congo falou, isso que não vai ser fácil. Então o Sr. Alberto falou para ela, olha, faz o seguinte, você vai para sua casa, né? Põe uma água lá na mesa para fluir, uma jarra, qualquer coisa, era na terça-feira. E você, depois das 9h30, 10 horas, você faz ele beber essa água, mas a mulher tem que estar com a boca... Não, você abre com a colher e joga a água na boca dela, faz ele beber. Vai beber a água. E quando for na quinta-feira, só não me traz ele aqui para mim ver ele. Ele já tinha ficado nas clínicas, tanto tempo na casa dele. Da terça ele falou só, a senhora me traz ele aqui para ver. A mulher olhou para o senhor Alberto. O senhor está brincando comigo. Ele falou, eu não lhe conheço. Se eu para brincar com a senhora, eu lhe conheço. Eu estou no tudo. Se eu conhecesse a senhora, podia até estar brincando, mas eu não lhe conheço. Se a senhora não quiser trazer, não sei. Não, pelo amor de Deus, eu vou trazer. Quando foi na quinta-feira, antes de abrir o centro, estava naquele barracão ainda, lá do lado da Dom Pedro I, os dois pretos de pé lá, esperando abrir o centro. Você vê, acontecem fatos assim, né? De um dia para o outro. Ficou bom, o homem. Ela passou a frequentar uma temporada, mas o Sr. Alberto falou para mim, não vai se firmar aqui no centro. Por que, Sr. Alberto? Os crentes vão dizer que foram eles que oraram lá e que ele ficou bom. Cortaram para os crentes, mas ele falou, mas ele sabia que ela não ia ficar. Você entende? Era assim também. Tem o caso dos astrais aqui também, tem tantos casos assim. Alguma pergunta? É no botão isso. Vai. Então, o Espiritismo e a Fraternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu também não tinha religião, não frequentava nada. Não fazia nem um Pai Nosso para dormir, nem para levantar, nunca fazia. Né? E eu devo muito isso aí ao Aquiles, o meu irmão, e ao seu Alberto, né? Seu Alberto lá no Fraternidade. Porque o Espiritismo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu era muito nervoso, blasfemador, briguento, você entende assim? Então, eu passei a realmente procurar fazer o que realmente o Espiritismo nos aconselha, né? Mesmo que demore anos,
devagarinho a gente vai se entrosando, né? Porque não é de um momento para outro que a gente vai entendendo, mas pelo menos eu considero que a doutrina dos Espíritos foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se eu não tivesse entrado no Espiritismo, eu não estaria encarnado hoje. Não estaria mesmo. Pelo que eu sinto que eu era, né? Você entende? Então, como comentei com o Flávio, eu tive uma úlcera aí, 12 anos fazendo tratamento, doía às vezes noite inteira, e o senhor Alberto falou assim, põe meio copo d'água aí na mesa. Eu acabava os trabalhos, eu bebia aquela água, tinha gosto de remédio. Olha aí a mediunidade dele. De noite dormia, noite inteira sem dor, sem nada, né? E um dia, o Aquiles perguntou para o Ricardo, né? Ele estava tomado, sim, o senhor estava, né? Quando é que eu ia ficar bom daquela úlcera, né? Ele falou, quando o espírito ficar bom, matéria fica bom. Então ainda demorou muito tempo para mim ficar bom, né? Eu não estava no tempo ainda de ficar bom, né? Então você vê, mas eram respostas de pretos velhos. Lá em São José dos Campos, ele tratou de um dentista que estava com todas as características de um leproso. Tinha perdido, tem freguesia, aliás, clientes, tudo, né? Ele tratou dele com água fluida, ficou bom. E tinha também que uma outra pessoa, lá em São José dos Campos o negócio foi bravo, porque outra pessoa disse que estava tuberculoso. E o senhor Alberto dizia que não estava tuberculoso. E tratou dele e ele ficou bom. E aqui no centro aqui teve um problema desse que foi o contrário, né? O genro do João Antônio, que era pai da Cota, da Caroline, né? Esses também eram família de donos de escravos. Ficou todos obsediados, né? Então, o genro dele estava ruim do pulmão. E tinha um médico que estava frequentando a fraternidade que dizia, não, ele tinha feito até o 2º ano de medicina e era um bom médico também, José Amaral. Dizia, não, porque eu trato dele e tal, o seu Alberto falou para mim, até o senhor Alberto falou para mim assim, pode escrever. Ele dizia, às vezes ele falava, pode escrever. Ou senão ele falava, pode escrever atrás da porta. Primeiro ainda vai morrer a filhinha dele, depois vai morrer ele, vai matar ele. Porque aí o sogro dele falou para o senhor Alberto, precisa resolver, ver o que o João tem. Porque o senhor Alberto não tinha dito nada ainda, porque o Amaral disse que ia tratar dele. O senhor Alberto falou para o João Antônio, olha João, você quer saber o que o seu genro tem? Pois eu vim aqui para isso. Ele era também, falava grosso, né? O senhor Alberto tinha tratado dele numa sessão terrível. E aqui para isso. Então você faz o seguinte, você pega seu genro e vai ali no Gaspar, ali atrás do Carlos Gomes, aquele médico lá de pulmão, você fala para ele tirar uma radiografia do pulmão do seu genro, ele vai dizer para você que o seu genro tem. Eu não vou falar nada. Mas ele já tinha dito para mim, o genro dele está tuberculoso. Tirou a radiografia e estava mal. Aí foi para São José dos Campos, e em São José dos Campos fazia tratamento de tuberculose também, viu? São José dos Campos. Hoje não faz mais, hoje é só os Campos de Jordão. Foi lá, engordou, foi melhor, ficou bom, tal, e o Amaral. Não, porque você pode vir para cá, que eu trato dele, porque não é, papá. Veio para cá, demorou muito, cara. Morreu mesmo, foi embora. Mas o senhor Alberto sabia das coisas, né? Quando ele dizia que era uma coisa, você podia procurar que era aquilo.
Era a mesma coisa que ter uma radiografia, né? Era a mesma coisa que ter uma radiografia. Não, uma mulher uma vez tem um faxineiro da Filistônia, fazia 11 anos que eles eram casados e não tinham filho. Depois ela estava começando uma gestação e ela começou a perguntar para o Sarbeto: o que será que está acontecendo? O Sarbeto: será que eu estou doente? Será que é isso, que é aquilo? E o Sarbeto quieto. É que nós estamos vindo, eu vinha da 11 de junho até a Cesário Mota a pé com ele. Ela está grávida. Se eu disser para ela que ela está grávida, ela vai desmaiar. Mas ela vai saber. E a mulher também não sabia que estava grávida. Não precisou fazer exame, não precisou lugar nenhum, né? E ele sabia. Você vê que mediunidade que tinha, né? Ele não se exibia, né? Ele não queria que fosse na casa dele para tomar passe, para isso e aquilo. Se a Ginésia quis um passe, ele falou: vai no centro. Era mais ou menos assim, a mediunidade dele foi assim, muito de trabalho para muita gente, foi um bem assim para muita gente. Esse. E quanto a mim também entrei nesse meio de receber, né? Porque ele para mim foi um professor. Os 6 anos mais ou menos que eu andei com ele, conversando muito com ele, né? Eu aprendi muito, né? A respeito de mediunidade, eu aprendi muito. Qual a importância para o senhor da continuidade do trabalho do Fraternidade? Não, a importância isso é muito importante, claro, é uma preocupação enorme que eu tenho, né? Sempre tive de aparecer outras pessoas para continuar, né? É o que eu estou vendo hoje que está aparecendo muitos, porque teve época aí que eu falei: pô, hora que a gente não tiver mais aí, como é que vai ser, né? Então, tinha o Gilmar, mas o Gilmar aconteceu o que aconteceu, né? Ele nasceu também programado para a fraternidade, mas ele tinha aquela parte falha no espírito dele e ele não venceu. O Gilmar foi caçado do mandato mesmo. O plano espiritual falou: não pode continuar assim, volta para cá, porque a sua programação foi para ser outro. Seu presidente lá, mas ele não podia ser presidente e estar assim na bebida do jeito que ele estava. Ele não pôde se conter. Fumar ele conseguiu largar, né? Você entende? Então, o plano espiritual que retirou ele. Ele e o Tedesco também. O Tedesco também foi retirado assim também. Então, você dá 90 passos direito no último, você vai bem, é complicado. Tedesco, quando ele acordou no mundo dos espíritos, me apareceu certinho, assim. A mãe dele estava sentada ao lado da cama dele. Começou a chorar e falou para a dona Rosa: mas eu não queria. Ele não queria morrer de jeito nenhum. Isso foi um plano espiritual já, né? Isso que uma intuição que eu tive, né? Você entende? Ele queria continuar. E até foi por isso que ele continuou no abrigo, né? Ele teve que continuar no abrigo, mesmo desencarnado. E agora está lá lutando também, né? Então, tem. Eu admirei muito a sua mãe, você aí, tudo, o Tiago aí, pegar firme mesmo assim, né? Porque infelizmente tem pessoas que estão ali desde criança e não se dispôs a nada, né? Não se dispôs a fazer nada. Agora tem aí pessoas que eu acredito que vai para frente, né? Agora tem
Tá um grupo bom aí, só que um tem que aprender a tolerar o outro, que nem todos, né? Tem que aprender a engolir sapo, porque eu já faz mais de 50 anos que eu engulo sapo ali, para bem do espiritismo, do centro espírita, para não haver certas coisas, então a gente escuta e fica quieto, leva para lá e tal, mas isso existe, não tem perfeição, não existe perfeição. Se nós estamos todos juntos ali, porque nós nos conhecemos de outras vidas. Então um é mais simpático do outro, não, isso tem muito, e a gente tem que ter esse tipo de tolerância, né? Você entende? Então, antes e acima de tudo tem que se valorizar a doutrina dos espíritos e o centro espírita. A gente deixa para lá. Não levar nada, vou tirar limpo. Que tirar limpo, deixa eu falar. Entende? Esse negócio de tirar limpo, dá um rolo danado. Bom, deixa falar, às vezes tem pessoas que falam certas coisas que não precisa falar, a gente tolera, né? Fica quieto. E tem gente que não tolera e deixa de frequentar a fraternidade por escutar, às vezes, muitas coisas que a gente fica chateado, né? Mas fazer o quê? A gente luta para vir cada vez mais, para se unir mais, né? Muitas vezes parece algum. Ótimo. 1 minuto e